E o bate-papo de hoje eu converso com André Bellucci, diretor de área do BNI. É uma alegria poder receber você aqui no nosso espaço para falar desse grupo crescente que está cada vez mais crescendo em todo o estado. A alegria é minha. Muito obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês hoje, né? E falando com todo o pessoal de Mato Grosso sobre o que nós estamos fazendo em Mato Grosso nesse momento. Uma pergunta básica é o que é o BNI? O BNI é uma rede de network estruturado, basicamente. Network por referência, né? É mais do que uma rede, nós costumamos dizer que o BNI é uma filosofia de network. Quando o criador do BNI criou o BNI, que é o Ivan Misner, ele pensava assim. Ele ia em reuniões de network, então algumas reuniões eram extremamente agressivas. Então ele ia na reunião e se sentia usado, porque alguém queria vender alguma coisa para ele. Ou ele ia em reuniões que era basicamente para as pessoas comerem ali, conversar, confraternizar, mas não se gerava negócio. Elas eram mais transacionais, né? E o que o Ivan Misner pensou? Falou, poxa, a gente precisava ter algum tipo de reunião que eu pudesse ir na reunião e que essa reunião gerasse para mim algum tipo de negócio, algum tipo de indicação. E ele aprendeu isso meio que intuitivamente, sentindo na pele. Como é que foi isso daí? Ele tinha uma empresa, a empresa dele era de consultoria, ele era um professor, doutor, tinha uma empresa de consultoria, e no meio do caminho, essa empresa perdeu o principal cliente, ele falou, bom, vou reunir aqui os meus amigos de jantar na minha casa, e vou dizer para eles, olha, eu preciso de referência, preciso que você traga pessoas para o meu negócio, porque agora eu preciso repor na minha base aqui de faturamento negócios recorrentes para que eu possa continuar com a minha empresa funcionando. E foi passando os anos, ele foi percebendo que isso era uma coisa que poderia funcionar e poderia ser escalável, e ele escalou e acabou criando o que nós chamamos hoje de BNI, que é a maior rede de marketing de referência do mundo, né? E ela está instalada em quantos países? Hoje em mais de 80 países, né? São 40 anos, né? E hoje, mais ou menos, com 400 mil membros no mundo inteiro, né? Olha, e aqui no Mato Grosso? Aqui no Mato Grosso, com 450 membros. Tem muito para expandir ainda. Tem muito para expandir. A esperança é que nós chegamos aqui em Mato Grosso em 2027 a praticamente 1.000 membros, né? A gente vai mais que dobrar a capacidade de Mato Grosso. Já no próximo ano a gente deve chegar a 600 membros. Aonde está instalado o BNI aqui no estado do Mato Grosso? Nós basicamente começamos por Cuiabá, né? Então o primeiro grupo foi surgir lá em fevereiro de 2022 em Cuiabá. E vai fazer agora 4 anos esse grupo. A gente nem diz que a regional tem 4 anos, Sim. porque só o primeiro grupo tem 4 anos. O primeiro grupo é o grupo essencial. E depois do essencial foram gerados novos grupos, né? Que se expandiu por todo o estado. Hoje são 13 grupos no estado, com a base aqui em Cuiabá ainda, né? Em Cuiabá são 134 membros. E no interior passa de 300 membros hoje em várias cidades. Então, vamos falar de Sorriso, vamos falar de Rondonópolis, Primavera, de várias cidades que já existe hoje o BNI funcionando, né, e gerando negócio entre os empresários. Entre essas conversas, essas reuniões que vocês realizam semanalmente, qual é o maior objetivo disso? Isso é importante. Muitas pessoas, elas pensam assim, poxa, por que eu vou fazer network? Eu sei fazer network, né? Todo mundo tem aquela impressão que sabe fazer o network. Mas quando nós vamos para uma rede de network estruturada, é diferente, né? O objetivo nosso é basicamente gerar referência entre os membros. Porque quando nós geramos referência entre os membros, nós geramos também o que nós chamamos lá do obrigado por negócio fechado, nós geramos negócio entre os membros. É muito comum que a pessoa imagine assim, não, eu faço network na minha vida, mas não é bem assim quando você leva isso para os números, né? O grande diferencial do BNI é justamente isso, é você ter a contabilidade, você contabilizar número por número, né? Quantas vezes você se reúne com membro, quantas horas de estudo você tem, quanto que você gera de negócio para o seu grupo, quanto que o seu grupo gera de negócio para você. Então, o objetivo principal das reuniões é conversar com os membros, estar presente, ter visibilidade, quanto mais visibilidade, melhora a sua credibilidade em relação ao grupo, e principalmente gerar negócio entre os membros, que é assim que nós fazemos os nossos negócios evoluírem dentro do BNI.
É como a própria palavra da propaganda diz, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E esse é o grande segredo do negócio. É a pessoa ter visibilidade. Ela ganhar um palco, ganhar visibilidade e, acima de tudo, poder fazer aquele pedido de referência específico. Tem empresas que elas têm capacidade, por exemplo, para atender um grupo maior, né, do que os clientes recorrentes dela. Claro. Mas ela não tem acesso para chegar nesse grupo maior. Onde é que ela consegue esse acesso? No BNI. Porque sempre no BNI alguém já atendeu essa empresa, alguém conhece outra pessoa lá dentro e vai fazer essa apresentação direto para esse empresário, para o dono da empresa. BNI é feito de dono para dono, né? Você não vai encontrar nos nossos grupos, por exemplo, não vai ter lá o gerente da empresa, vai estar o dono da empresa. Certo. Então nós conseguimos fazer com que os donos, eles troquem informações entre eles para gerar referências qualificadas e assim negócio. Em outras palavras, é o chamado QI. Quem indica. Quem indica. Quem indica, e quando essa indicação chega, ela chega de uma maneira diferente, né, com uma credibilidade diferente também no relacionamento mais próximo e mais íntimo. Isso. Porque assim, leva muito tempo você confiar numa pessoa. Claro. Imagina assim, eu me lembro quando eu comecei eu venho da construção civil, mas eu não comecei na construção civil fazendo projeto de engenharia, eu comecei na construção civil lá na obra, lá no pátio mesmo, técnico de edificações, mestre de obra, depois fazendo engenharia e estando no pátio e assim por diante. Quando eu estou dentro de uma empresa e eu saio para montar o meu negócio, eu não tenho uma rede de relacionamento, porque a minha rede de relacionamento estava dentro da empresa. Claro. Então as pessoas que eu conheço estavam ali dentro. Eu preciso construir uma rede de relacionamento, isso leva tempo. Eu me lembro quando eu comecei meu negócio, eu visitava 30 pessoas por mês para dar 10 propostas para fechar 3. Se você entra dentro do grupo BNI, você visita 10 pessoas por mês, dá 5 propostas e fecha as mesmas 3. Então, potencializa muito o seu fechamento. Sem falar que agora você não chega mais lá como um total desconhecido. Certa vez no meu negócio, eu parei, um dos primeiros clientes que eu tive foi de uma recapadora de pneus. Eu parei na frente dele, depois já tinha entregue os projetos, entendi que eu tinha feito um bom negócio, falei assim, bom, é a hora agora de eu pedir uma referência. Mas eu me lembro que quando eu fui pedir referência para ele ficou extremamente assim assustado, porque ele não sabia exatamente o que ia pedir. Eu disse, eu gostei de fazer um pedido para o senhor, e ele ficou meio assim. Eu falei assim, agora eu preciso que o senhor me apresente para os seus amigos que têm um negócio parecido com o do senhor, para eu poder ir lá oferecer meu serviço. E eu me lembro que naquele dia ele ligou para um amigo dele, que era de uma outra recapadora, só que era de pneu de tratores. E eu fui até essa pessoa naquela mesma tarde e vendi. E eu fiquei feliz. Eu falei assim, nossa, olha que legal, esse negócio funciona. Se você trabalhar certinho, você vai conseguir fazer isso. Por mais que funcionasse, o meu universo ainda era pequeno. Porque eu estou falando de uma pessoa que eu visitei. No BNI, um membro regular, ele tem num grupo, que nós vamos chamar de pequeno, um grupo de 30 pessoas, ele tem pelo menos 29 visitas para fazer por mês, para tomar essa mesma ação que eu tive, de pedir uma referência, de visitar a pessoa, explicar o que ele faz, de poder vender e assim fazer o negócio dele crescer. E o empresário que gostaria de fazer parte do BNI, o que ele deve fazer? Basicamente, o empresário que quer fazer parte do BNI precisa frequentar uma das nossas reuniões. Mas como frequentar a reunião? Ele precisa de um convite de alguém? Ele é convidado, ele pode entrar no site do BNI, ir lá buscar, buscar uma referência, um grupo que ele queira participar. Lembre-se que aqui em Cuiabá, por exemplo, são 4 grupos. Nós temos grupos na terça, 2 na terça, 1 na quarta e 1 na sexta. Ou ele pode ser convidado por um outro membro do BNI, né? Então, a ideia principal é que nós possamos levar para lá pessoas que queiram entender como essa rede de relacionamento funciona. Porque quando eu fui convidado, eu vou dar um exemplo para ti. Foi um amigo meu que me levou para o BNI. Ele chamou, André, vamos assistir uma reunião. E lógico, quando ele me chamou para assistir uma reunião, eu vou ser bem franco, que passou pela minha cabeça. Passou, meu Deus, será que é aquela reunião de fria, que alguém vai lá, vai fazer um funil de venda, vai tentar vender alguma coisa? Que é o normal, né? E eu vou ficar desconfortável, né? Poxa, e eu vou ter que dizer não, porque eu sou muito direto, eu vou ter que dizer não. Talvez essa relação com esse meu amigo aqui fique estremecida. Mas mesmo assim eu topei na reunião. E quando eu fui na reunião, eu cheguei lá e percebi que não tinha nada a ver, e percebi que os valores do BNI batiam com os meus valores. Por isso que nós sempre chamamos as pessoas a irem na reunião. Nós ficamos aqui, hoje nós ficamos no prédio da Caixa Econômica aqui em Cuiabá, que fica ali em frente ao 44. Mas existem reuniões regulares no interior do estado, né?
onde você pode acessar as páginas do BNI Mato Grosso no Instagram e conseguir acessar esses grupos. Porque com isso a gente consegue fazer com que mais pessoas vá até o BNI, entenda a filosofia, perceba se a filosofia faz sentido para ela. Nós costumamos dizer que tem 3 passos fundamentais aí. Primeiro, a pessoa tem que entender se ela gosta de participar de grupos, se ela está disposta a participar de um grupo de referências qualificadas. Se referências é importante para o negócio dela, porque nem todo negócio referência é importante, né? Claro. A prestação de serviço mas a pessoa que está lá vendendo um eletrodoméstico, de repente ela pode dizer, olha, para mim referência nesse momento não é importante, o importante é a pessoa que passa na minha porta. E ela vai descobrir lá se é importante ou não. E, basicamente, se ela tem essa disponibilidade de tempo mesmo para estar conosco lá, né? Porque as reuniões são recorrentes. E eu preciso que a pessoa esteja lá uma vez por semana para ela se tornar visível. E ela vê a oportunidade que existe. Então a reunião é toda semana, pontualmente e sem falta. E sem falta. Por quê? Porque a visibilidade constrói credibilidade. Demora muito tempo para você confiar em alguém. Mas uma vez que você confia, fazer a referência se torna Fácil. Exato. Né? Então, por exemplo, no meu grupo tem uma fisioterapeuta. Eu precisava de fisioterapia, fui conversar com ela, muito bem atendida, ela resolveu um problema que o médico já havia passado, o médico tinha até me dado 2 opções, falou, olha, eu posso fazer aqui um procedimento em você, ou você pode ir para a fisioterapia e arrumar isso lá. E só de saber que ela estava no grupo já me deu um certo alívio. Só que hoje, depois de já ter passado por procedimento junto a ela, eu posso indicar ela para qualquer pessoa, porque eu estou falando, poxa, essa pessoa está toda semana comigo, toda quarta-feira eu encontro ela, uma pessoa que, né, eu a conheço, eu já fiz um procedimento com ela e ela realmente entende o que está fazendo, ela é boa no que faz, então eu posso indicar sem nenhum problema. Eu fico até livre para indicar e livre para fazer isso de maneira consciente. Nós pegamos assim empresas que às vezes a pessoa está atrás da mesa e não consegue alavancar o negócio. Vamos dar um exemplo. Tem uma empresa que vende chocolate, né? Uma dessas franquias que vende chocolate. A gente sabe que às vezes numa franquia dessa daí, o fornecedor lá, a franqueadora, ela manda para você, ó, toma aí 50 panetone no Natal, tô te mandando 50 panetone e o boleto, você tem que se virar para vender, para pagar aquele boleto. Claro. E aí, o que é mais fácil? Você ficar fazendo anúncio do panetone, você ir numa reunião de BNI que tem 50 membros e dizer, olha, eu tenho aqui uma promoção de panetone, procure empresas que vão dar panetone agora no final do ano para seus funcionários, que eu tenho uma condição especial. E o próprio membro do BNI leva essa pessoa até a empresa. Tem uma membra que tem uma empresa dessa, numa cidade do interior, que ela fez 19 mil reais em negócios com um produto numa semana. Então, assim, é muito relevante para quem quer escalar o negócio, mas no boca a boca, né? Sem necessariamente usar só a ferramenta da internet. O BNI é um elo, né? Que une o consumidor e ao empresário. E os dois juntos numa mesma visão com resultado garantido. Nós sempre dizemos o seguinte, eu posso colocar você cara a cara com outro empresário. A venda é sempre sua. Claro. Né? E vai da competência. No final, tudo se resume numa empresa, né? Tudo se resume. Porque, na verdade, mesmo a venda, não tem venda perdida. Não tem venda perdida. Esse é o fato, não existe venda perdida. O que tem é venda mal feita. Essa é a razão. Quando a gente vai vender algum produto, nós temos um argumento de que a venda vai ser realizada. Se ela não foi realizada, foi porque foi mal feita, foi mal argumentada, sabe? Então, digamos, a partir do momento que você tem certos argumentos, a venda está garantida. É a tal coisa, uma coisa bem clara, né? Como vender caixão de defunto para quem está vivo. E tem gente que ganha dinheiro que nem água fazendo isso. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, eu me lembro mais das vendas que eu não fiz. Eu me lembro uma vez que eu atendi um cliente da Joaquim Murtinho, e há muitos anos atrás, isso aí de 2006, 2007. E a minha esposa estava em frente ao Tucanos, da medida de CPE, é longe, só para o pessoal entender, é longe. E naquele dia nós estávamos com um carro só, e aí ficou dela me buscar nesse cliente depois. Só que eu perdi a venda. Eu lembro que eu andei da Joaquim Murtinho até lá no meio do CPA, quando eu cheguei no consultório, ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu perdi a venda. E eu sei por que eu perdi. Eu sei por que eu perdi. E essas vendas que você perde é importante, que você fala assim, eu sei por que eu perdi.
eu falei demais aqui, eu não travei ali, eu fiz errado, né? Mas é lógico, quando eu cheguei lá naquela venda, não era uma venda como acontece hoje no BNI, que você chega lá eu chego lá te apresentando. Eu chego lá, por exemplo, eu quero levar você até um amigo meu, você quer conversar com ele porque você tem alguma coisa a oferecer a ele. Eu chego lá e falo, trouxe aqui o Zico é meu amigo. Eu gostaria que vocês conversassem. Eu confio no Zico Plenamente. plenamente, mas agora eu quero que você dê o voto de confiança para que ele possa explicar o que ele faz para você e ver se faz sentido. E aí você e essa outra pessoa vai conversar. E aí, sim, eu estou emprestando a minha credibilidade para você. E é isso que o BNI faz. Nós emprestamos a nossa credibilidade que nós temos com os nossos clientes para um outro membro do BNI, para uma outra empresa e assim por diante. Esses dias atrás mesmo, eu tinha um dos nossos clientes que queria fazer um posto de transformação. E nós temos lá no nosso grupo BNI um engenheiro eletricista. Muito capaz, muito competente, que a empresa dele faz isso. Então não teve problema nenhum de eu levar ele até o meu cliente e dizer, olha, se você quer fazer um posto de transformação com alguém de confiança, faça com ele. E o cliente fechou com ele, obviamente tinha feito o projeto conosco, falou, não, vou fechar aqui, a indicação do projetista faz sentido. E o que é mais importante? Quando nós fazemos isso nessa rede estruturada do BNI, nós não ganhamos comissão, que para mim era um negócio que no mercado da engenharia me incomodava muito. Você tinha, para chegar num cliente A, B ou C, Tinha que pagar. sempre tinha que pagar, deixava um pouquinho na mesa. E no BNI isso é expressamente proibido. Então, por exemplo, se você receber uma comissão no BNI, você é afastado do BNI, não do BNI Mato Grosso, você é afastado do BNI Mundo. O seu nome vai para uma lista lá e fala assim, recebeu comissão. Quem recebe comissão não pode participar do nosso grupo, porque o nosso grupo é de referência qualificada, com a filosofia Givers Gain, dar para receber. Então você gera negócio para o grupo gera negócio para você, uma relação honesta, né? Onde a única satisfação que você tem mesmo é de saber que você ajudou o outro membro. Olha Né? que legal. Sem necessariamente ter uma compensação financeira por isso. Agradeço de coração a sua participação aqui no nosso espaço, poder levar informação aos nossos leitores do portal Momento MT, desse grupo de negócio, grupo de relacionamento que está crescendo cada dia mais. Eu que agradeço a oportunidade e nos procure no BNI Mato Grosso, procure um BNI na sua cidade. Se você é um empresário que quer crescer, que acha que pode fazer mais negócio, ou negócio com maior valor, procure um BNI na sua cidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ver que é um negócio que funciona muito no mundo inteiro, e principalmente aqui em Mato Grosso.